da gente mesmo falar aqui. Quero que você leve seus pensamentos em alguém agora e ore por essa pessoa. Oh, cantarei isso. Leve seus pensamentos em alguém, em alguma causa agora e ore. Ore, interceda por isso. Ore, canta isso. Ore e interceda por isso. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito. Você vai começar agora, em nome de Jesus, a acessar a realidade espiritual. Comece a orar por alguém agora. Comece a interceder por alguém agora. Oh, cantar isso. Pai, em nome de Jesus, quero orar por cada pessoa que está aqui, Senhor. Cada um que o Senhor trouxe aqui nessa noite, Pai. No nome de Jesus, do maior ao menor, Senhor. Teu Espírito toca os pensamentos deles, o coração deles, Senhor. E se for necessário, toque o físico deles também, Senhor. No nome de Jesus. Que a Tua glória, que o Teu poder esteja sobre esse ambiente, Senhor. Desde já, Pai. Em nome de Jesus. 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 Que o Espírito Santo comece a tocar você agora, em nome de Jesus. A presença dEle, capaz dEle. Sim, Espírito Santo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que a graça dEle esteja sobre nós nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sermos inundados, Senhor. És bem-vinda. É o desejo ao nosso coração, a Sua presença, Jesus. Quebrantamos nosso ser na Tua presença, Jesus. Ah, Senhor. O que seria de nós sem a Tua presença, Jesus? O que seria de nós, Senhor Jesus? Oh, Espírito, bondade, vamos provar. É Sua presença. Vamos provar a Tua glória e bondade. Obrigado, Jesus. Vamos provar a Tua presença. Vamos provar a Tua Jesus. bondade. Vamos provar. Queremos provar mais e mais e mais e mais de Ti. Vamos provar a presença real e bondade, Senhor. Glórias a Deus. Amém, igreja. Aplaude Jesus. Amém. Estão todos bem? Abra sua Bíblia em 1 Timóteo. Estão todos bem? Amém. Glória a Deus. Glórias a Jesus. Igreja, hoje eu vou falar um assunto que pra mim é primordial e bem sadio pra gente que é cristão e anda no Espírito, amém? Fala assim, o poder da intercessão. Fala assim, o poder da intercessão. Esse assunto que a gente vai falar hoje aqui, amém? Quem já provou disso, igreja? Ó, vai abrindo aí, 1 Timóteo
capítulo 2. Quem aqui já provou disso? Que você orou por uma causa, apresentou uma causa ou intercedeu por alguma causa e você viu aquilo se manifestando? Quem já provou disso? Ih, quem já provou disso, igreja? Porque a intercessão tem poder. Abre em 2 Coríntios, vamos começar aqui. 2 Coríntios, igreja. 2 Coríntios capítulo 5. Vamos começar por aqui. Quem aqui já sabe que a gente tem dois intercessores espirituais? Jesus Cristo. Eu não vou entrar lá para não tomar tempo. Jesus Cristo agora, nesse exato momento, ele está à destra de Deus, do lado do Pai, como nosso advogado Em outras traduções vai falar intercessor. Ele está intercedendo pela gente. Amém? E o outro é o Espírito. Mas agora, hoje eu vou falar aqui da gente interceder. Vocês estão compreendendo? De eu e você interceder como igreja. Amém? Vocês estão compreendendo? Sim ou não? Olha o que está escrito aí. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 7. Hoje é um culto de a busca do Espírito Santo. E essa é uma das características que o Espírito Santo faz a gente viver. Amém? É sempre interceder pelo semelhante. Vocês estão compreendendo? Olha o que está escrito aí. 2 Coríntios 5, 7. Porque andamos por fé e não por vista. Verso 7. Porque andamos por fé e não por vista. Agora presta atenção aqui. Por que eu quero começar com esse versículo? Porque quando a gente começa a interceder, a gente começa a acessar a realidade do mundo espírito. E a realidade espiritual é uma realidade que você não se pode ver. Você acessa somente pela sua fé. Vocês estão conseguindo compreender? Então por que eu quero começar por esse versículo? Porque aqui vai mostrar essas duas realidades. Amém? A realidade que eu e você não pode ver, porém é real, é o mundo espiritual, é a quarta dimensão. E tem aqui o que eu e você pode ver. É o que você está vendo aqui, aí agora. Você está vendo a cadeira, você está me vendo aqui agora ministrando, você está vendo esse microfone, amém? Sim ou não? É a realidade dos 5 sentidos da alma. Vocês compreendem isso? Sim ou não? Então, andamos por fé e não por aquilo que nos é possível ver. Amém? A gente como ser humano, antes de aceitar Jesus, antes de crer em Jesus, a gente só vivia a realidade dos 5 sentidos naturais. Vocês compreendem isso, sim ou não? Você só crê naquilo que você vê. Você só crê naquilo que você pode tocar. Você só crê... Você está compreendendo isso? Mas e agora? Quando nós nasceu do Espírito, quando a gente crê na pessoa de Jesus, fala assim, eu nasci do Espírito. E agora, você recebeu uma porção de fé. E essa porção de fé te faz ver a quarta dimensão, a realidade e espírito. Um exemplo, quem crê que tem anjo aqui no nosso meio agora? Quem crê que tem anjo aqui agora? Quem crê que através de uma palavra alguém pode ser curado aqui instantaneamente? Essa é a realidade além dos 5 sem? Está conseguindo compreender isso? Sim ou não? Você crê que por intermédio de uma profecia, de uma palavra, pode mover a realidade espiritual? Estão conseguindo compreender? Foi assim como Jesus vivia. Então dentro de nós tem a realidade espiritual. Fala assim, dentro de mim tem a realidade do mundo espiritual. Ou a quarta dimensão, amém? Os grandes homens de Deus aí dão esse nome como a quarta dimensão. Vocês sabem que a gente vive na terceira dimensão, sim ou não? Sim ou não? Comprimento, altura, sim ou não? Essa é a realidade do ser humano natural. Por que eu quero falar dessas duas realidades aqui de começo? Porque quando eu e você começa a interceder, a gente começa a mexer com a realidade que não se pode ver. A gente começa a movimentar o mundo espírito. Vocês compreenderam? Sim ou não? Agora abre lá 1 Timóteo. O Espírito Santo já começa. Ele é um espírito que você não pode ver com os olhos naturais. Pode abrir lá 1 Timóteo capítulo 2. Quem aí gosta dessa realidade, igreja, do mundo espiritual? Não, de verdade, quem gosta? Presta atenção, eu e você, todo ser humano da terra, pode ir procurando lá, igreja. 1 Timóteo, capítulo 2. Todo ser humano da terra é governado pela realidade espiritual. Queira ele saiba disso
ou queira ele, não saiba disso. A gente é governado pela realidade espiritual. Sim ou não? Vocês estão compreendendo isso? Sim ou não? Ó, vamos ler. 1 Timóteo capítulo 2. Pena que nem todos saibam disso, igreja. Nem todos nasceram do Espírito e crê nessa dimensão. Olha o que está escrito. 1 Timóteo capítulo 2, verso 1. 1 Timóteo capítulo 2, verso 1. Quer colocar aqui, Thaís, pra gente? Mas vamos ler, igreja. Olha o que está escrito aí. 2, verso 1. Ó, admoesto-te, pois antes do que, igreja? De tudo. Ou seja, como princípio, faça isso em primeiro lugar. Sabe? Antes de tudo. Olha a continuação. Que se façam o quê? Deprecações, a Bíblia de vocês, né? Sim ou não? Aqui, igreja, ó, presta atenção aqui. Ó, admoesto-te, pois antes de tudo, que se façam deprecações ou súplicas, orações e e ações de graça por todos os homens. Verso 2. Pelos reis e por todos os que estão em eminência, ou que exercem autoridade. Está conseguindo compreender? Para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade. Está vendo como a Bíblia está sendo bem reta? Antes de tudo, o que é antes de tudo? Faça isso em primeiro lugar. Priorize essas coisas aqui. Que coisas? Súplicas, orações e intercessão. Qual é a diferença de oração para intercessão? Presta atenção. A oração é quando você tem comunhão com Deus para sua própria vida. Entende? Você está ali se relacionando com Deus. Você está ali mergulhando na presença de Deus para sua própria. Deus está transformando você. Só conseguindo compreender? Agora a intercessão é diferente. É quando eu e você se coloca ou vai até a presença de Deus em prol de outra Vocês conseguiram compreender? Sim ou não? E a Bíblia está falando para eu e você interceder. Olha o que está falando. Pelos reis ou pelas autoridades. Reis ali vai falar pessoas que governam, amém? Os governantes, amém? Ó, pelos reis e por todos os que estão em eminência ou que exercem autoridade. Vocês não vão ficar meio assim comigo, não? Ó, muitas vezes a gente está esperando a pessoa que exerce uma autoridade aqui, o apóstolo, ou interceder por nós, sim ou não? Eu não quero tirar isso, a gente já faz isso, pelo contrário. Só estou querendo dar uma clareza para vocês, ainda mais. Mas a Bíblia está falando para nós interceder por alguém que exerce autoridade. Só que, igreja, vocês não compreenderam. Compreenderam, igreja? Um exemplo. O Jefferson está ali, ele está como um membro da igreja. E o meu papel já é esse, interceder. Não estou negando isso, amém? Não estou falando que eu não oro por vocês, o apóstolo não ora por vocês. Só estou mostrando. A Bíblia está falando, ó, e por todos os que exercem ou que estão em mim. Está falando agora, para a igreja orar por aqueles que exercem autoridade. Entende? Seja terrenamente falando, os governantes, os reis dessa terra, ou seja, uma autoridade espiritual. Estão conseguindo compreender? Sim ou não? Quem tem costume de orar? Interceder para aqueles que exercem autoridade. Sim ou não? Quem tem esse costume, esse hábito? Em nome de Jesus. Eu creio, igreja, que vai vir uma unção aqui de intercessão por esses dias. Por esses dias é que o apóstolo ministrou sobre o jejum. O pastor Igor falou da oração em línguas. E hoje o Espírito Santo colocou no meu coração para falar de intercessão. Igreja, está sendo só dado alicerce para a gente aqui. A gente só não cresce como igreja se a gente não quiser. Vocês estão conseguindo compreender? Eu creio aqui que muitos já têm essa graça de interceder pelos outros. Sim ou não? Mas aí vem ainda uma graça maior aqui hoje. Vocês creem nisso, igreja? Sim ou não? Vocês creem nisso, igreja? Igreja, a intercessão é algo tão extraordinário que o próprio Jesus pediu para os discípulos dele interceder por ele. Ele falou assim: vocês não conseguem vigiar comigo, cara? Nem sequer uma. E ele estava angustiado, estava prestes a ir para a cruz. E ele disse: vocês não conseguem vigiar comigo nem uma hora. Quem lembra da passagem? Ou seja, ele estava necessitado de interceder.
Não para fugir da vontade de Deus, mas para ele avançar na vontade para ele cumprir a vontade de Deus. Amém? Agora a gente vai falar de um homem aqui. Para mim, em particular, é um dos homens que exerceu uma função de intercessão incrível. Amém? Abre aí sua Bíblia, lá em Êxodo. Vamos ler primeiramente Números. A gente já volta em Êxodo. Vamos ler Números. Números capítulo 21. O que é interceder, igreja? É se colocar no meio entre Deus e uma pessoa ou uma causa. Olha que incrível. Amém? E você clama não por você, você clama pelo outro. Amém? Olha o que está escrito. Pode colocar aqui, Thaís. Números capítulo 21, verso 5. Igreja, vocês viram que eu falei de começo? Que a nossa intercessão movimenta o reino e o espírito. Grava isso daí. A nossa intercessão movimenta o reino e o espírito. E depois materializa aqui na terra. Está conseguindo compreender? Olha o que está escrito. 21, verso 5. E o povo falou contra Deus e contra quem? Então o povo começou a criticar Deus e depois ou seja, a autoridade, a liderança. Por que nos fizeste subir do Egito, para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão e nem água há. A nossa alma tem facho deste pão tão vil. 6. Então o Senhor mandou entre o povo. Vocês estão prestando atenção no que está acontecendo? Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que morderam o povo, e morreu muito povo de Israel. Continua. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: no começo vocês prestaram atenção. O povo estava criticando Moisés e a Deus. Aí veio vamos colocar aquela palavra, maldição. Aí agora aqui o povo já está se arrependendo. Olha o que está acontecendo. Havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Olha o que o povo está falando para Moisés. Faz o que, igreja? Ora a quem? Que tire de nós estas serpentes. Então Moisés fez o quê? O que aconteceu? 8. E disse o Senhor a Moisés: faz uma serpente ardente e põe-na sobre a haste, e será que viverá todo mordido que olhar para. Então Moisés intercedeu pelo povo, mesmo o povo criticando ele, mesmo o povo apontando ele. Vocês estão conseguindo compreender? E aí o povo era picado, e alguns morreram, mas de repente o povo se arrepende. Fala: Moisés, em outras palavras, intercede por nós, ora pela gente, o Senhor a Deus, para que Deus nos livre disso. E Moisés fez o que o povo pediu, e o povo foi completamente livre. Por quê? A intercessão move o mundo espiritual, move o reino espiritual. E automaticamente, quando ele orou, pediu, moveu o reino do espírito, a situação natural foi transformada. É isso que acontece, igreja, quando você intercede. Você mexe com o mundo espiritual e daqui a pouco a situação natural é transformada. Você está conseguindo compreender, igreja? Sim ou não? A gente vai ler umas 3 passagens aqui de Moisés, para vocês conseguirem compreender o quanto ele intercedia pelo povo. Abre lá agora em Números. Oh meu Deus. Abre em Êxodo. Vamos ler já o de Êxodo. Êxodo capítulo 17. Volta um pouquinho. Êxodo 17. Êxodo capítulo 17, verso 8. Vamos ler a partir do verso 8. A Bíblia de vocês tem título, hein? Igreja, olha aqui. Se vocês compreender agora o que aconteceu aqui, você nunca mais vai querer parar de interceder. Se vocês lerem aqui, vocês vão conseguir compreender, é nítido. Porque você vai conseguir ver as duas dimensões aqui, a realidade invisível e a realidade natural. Você vai conseguir compreender que o que dava vitória para o povo na realidade natural era quando alguém estava intercedendo. Vocês estão conseguindo entender isso? Olha aí o que está escrito. Então veio, vou ler o título para vocês.
Amaleque peleja contra os israelitas. Foi uma batalha. Amém? Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do alteiro, e a vara de Deus estará nas minhas. Vara na palavra de Deus significa autoridade. Olha o que Moisés está falando. Josué, pega os homens e amanhã você vai para a batalha. Mas eu não vou para a batalha não. Eu vou subir o quê? Eu vou subir o quê, igreja? Quem vai subir? Eu vou subir o quê, igreja? O que é subir o monte, igreja? Fala assim, é acessar a realidade espiritual. Eu vou subir o... Tem até um louvor que diz isso, né? Eu vou subir. Você está conseguindo compreender? Então Josué escolhe os homens e vai para a batalha. Moisés não vai para a batalha. Ele vai subir o monte. Por quê? Olha a continuação. 10. E fez Josué como Moisés lhe disse, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do... O que começou a acontecer aqui, igreja? Olha o poder que tem a intercessão. O que começou a acontecer? Então Josué pega os homens e vai para a batalha. Moisés escolhe mais 2 e sobe para o monte. A gente faz isso constante aqui. Eu, apóstolo, igual. Sim ou não? A gente faz isso constantemente. Sobe o monte. Por quê, igreja? Se você olhar para o físico, você vai falar, meu Deus, mas eles estão lá no mato, na isso, naquilo. Não, não é isso. Lá, igreja, a gente começa a interceder. E vem as revelações. A gente movimenta o reino espiritual. O reino espiritual. E é daqui que vem a vitória. E a vitória desce de lá para cá, igreja. Vocês estão conseguindo compreender, igreja? Sim ou não? 11. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, o que acontecia, igreja? Mas quando ele abaixava a sua mão, quem está conseguindo ver aqui as duas dimensões? Então lá no mundo natural, no mundo físico, os homens estavam guerreiros, mas olha o poder, igreja, que isso tem. Olha o poder que isso tem. Igreja, os homens lá no alto monte influenciavam a batalha lá embaixo. Igreja, você está conseguindo compreender? Então Moisés lá no monte, quando ele ficava assim, o que acontecia? Deus dava vitória para Raquel. Pastor Antônio recebia a vitória. Está conseguindo compreender, igreja? A igreja, o povo de Deus recebia a vitória, igreja. Por causa do que, igreja? Intercessão. Chegava uma certa hora que Moisés cansava. Igreja, é nítido. Aonde não tem intercessão, quem prevalece? Pode falar um pouco rasgado aqui? Pode, né? Aonde não tem intercessão, igreja? Se na sua casa não tem pessoas que intercedem pelos seus filhos, pela sua família, se você não se levantar como intercessor da sua casa, quem vai prevalecer? Está conseguindo compreender? A gente precisa compreender que a gente está numa batalha espiritual, não é algo natural. Está conseguindo entender? Sim ou não? O povo prevalecia quando Moisés estava intercedendo. Está conseguindo compreender? A sua casa vai receber vitória porque tem intercessor lá. E esse intercessor lá é você. Está conseguindo compreender? Um exemplo, chega a notícia, meu Deus. Alguém do meu lar está precisando de um trabalho, de um emprego. Se você interceder, igreja, as portas é aberta. A intercessão movimenta o reino espiritual. E o reino espiritual governa o reino natural. Ou vocês não creem nisso? Se vocês não creem, igreja, não tem sentido a gente estar aqui. O que você acabou de ler? A gente vive pela fé. A fé
é a convicção, é a certeza das coisas que não vê, mas se espera. Você que está orando pelo seu filho, você não está vendo ele aqui na igreja ainda, mas você tem uma certeza, uma convicção que ele vai vir para o culto e vai servir Jesus com você. Está conseguindo compreender? Olha o que acontecia, igreja. E acontecia que quando Moisés, meu Deus, essa passagem é incrível, igreja, levantava a sua mão. Você tem como você imaginar, você meditar nisso? Um povo guerreando do lado de baixo e 3 homens do lado de cima. O que isso tem a ver, igreja? A realidade que não se pode ver. A realidade que é só vista somente pela fé. Israel prevalecia. Igreja, então o povo estava recebendo vitória lá embaixo, mas não era pela força do seu braço. Eu não estou falando que eles não tinham que pelejar, mas o que influenciava a vitória não era a força do braço deles, não era se o guerreiro era bom, não era nada disso. Eram os homens. Eram os homens que estavam lá no alto monte, igreja, influenciando aquela batalha. Aí eu te pergunto, você na sua casa, fala assim: eu sou um intercessor do meu lar. Fala assim: a minha casa vai receber vitórias por causa da minha intercessão. Vocês creem nisso, igreja? Por isso que nós precisamos se levantar como igreja. Eu estou envolvido. Por isso que nós... tem umas irmãs aí que por esses dias está numa intercessão aqui forte, hein? A gente aqui em dia de sexta, a gente fazia intercessão constantemente. Não significa que isso parou, é por causa que está tendo evento lá na igreja de Carapicuíba. Mas presta atenção, por que as intercessões? Que isso movimenta. Olha a continuação, 12. Porém, olha porque nós precisamos se levantar como intercessores também. Porém, as mãos de Moisés eram o que, igreja? Pensa um cajado na mão dele. Às vezes quando nós fica assim, com a mão muito assim, né? Sim ou não? Já dói, já cansa. Agora imagine ele com um cajado na mão. Eram pesadas. Por isso, tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para assentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram o que, igreja? Um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram suas mãos firmes até que o sol se... Olha que intercessão, igreja. Moisés cansava. Fala assim: discernimento espiritual. Então os dois perceberam: calma aí, Moisés abaixa a mão, o povo. Moisés com a mão levantava, com a mão levantada o povo ganha. O que está acontecendo? Fala assim: discernimento. Os homens discerniram que era a mão de Moisés levantada que dava vitória lá embaixo, igreja. Igreja, o que te dá vitória nesse mundo físico aqui da terceira dimensão é quando você intercede na quarta dimensão, igreja. A vitória vem de lá para cá. Vocês estão compreendendo? Eu anotei algumas palavras aqui que definem intercessão. Olha aqui: intercessão me dá vitória antes de ir para a guerra. Ninguém pegou esse espírito. A intercessão te dá vitória antes de você guerrear. Por quê? Porque você já intercedeu antes. O mundo espiritual já te deu vitória. Você só vai concretizar aqui nesse plano físico. Então te dá vitória antes de você ir para a guerra, para a batalha. Um exemplo. É muito simples isso. Você vai fazer uma prova amanhã. Se você entrar nesse reino espiritual e interceder, amanhã você só vai se concretizar que você já passou na... Porque você já intercedeu. Está conseguindo compreender? Então você já recebe a vitória antes. Você, um exemplo: amanhã eu tenho uma entrevista de emprego. Amanhã eu vou fazer uma entrevista. Tem pessoas que vêm aqui: pastor, ora por mim que amanhã eu vou para uma entrevista de emprego. Igreja, quando a gente coloca a mão sobre você
e a gente acessa essa realidade espiritual, você já sai daqui empregado, igreja. Você está conseguindo entender isso? Então a intercessão me dá vitória antes de eu batalhar, antes de eu ir para a guerra. Sim ou não? Você já sai vitorioso. Ora aqui, isso daqui nem é exemplo, viu? Quem já fez prova de habilitação aí? Sangue de Jesus tem poder, sim ou não? Da autoescola, de carro, de moto. Quando eu fui fazer, eu vi os jovens lá esperando para fazer. Eu falei, sangue de Jesus. Igreja, o rapaz ligava a moto, desliga a moto. Perdeu. Sangue de Jesus tem poder. Imagine eu quando eu falar. Entrava no carro, pode desligar, perdeu. Mas quando eu fui fazer, igreja, se vocês pegarem esse segredo aqui, quando eu fui fazer, igreja, eu fui com uma convicção dentro de mim, que eu já tinha passado, porque se levantaram intercessores. Você está conseguindo compreender, igreja? A vitória já tinha sido dada antes mesmo de eu fazer a prova, igreja. Quando eu venho pregar, hoje, todos os cultos que eu prego, né? Eu não vou falar para as pessoas levantar a mão, mas vai pegar no ar. Igreja, a vitória já foi dada antes de eu chegar aqui. Sabe por quê? Tem alguém que fica orando. Tem alguém que fica orando, intercedendo. Para esse culto que você está aqui agora. Está conseguindo compreender, igreja? Então a vitória não é aqui agora. Aqui só é a concretização da vida que eu já recebi, que você já recebeu. Está conseguindo compreender? Aqui só concretiza. Por causa da intercessão. Por causa da intercessão. Por causa que tem alguém se colocando no meio entre você e Deus. Alguém está orando por você. Alguém está intercedendo por ti. Está conseguindo compreender? Sim ou não? Aí seus filhos estão lá não sei na onde, uma hora dessa, está recebendo livramento porque você está aqui, orando, intercedendo por ele. Oh Senhor, guarda meu filho. Sua oração tem tanto poder, igreja, que ela move não somente o reino espiritual, mas os seres espirituais. Fala assim, os anjos de Deus se movimentam através da intercessão. Vocês creem nisso, igreja? A gente vai ler aqui. Sim ou não? Os seres celestiais se movimentam, igreja, por causa da intercessão. Vamos ler mais um versículo aqui, igreja. Abre Êxodo 30. Êxodo 32. Vamos ler Êxodo 32. Meu Deus. Igreja, eu acho que o mundo espiritual está rasgadinho hoje aqui. Só não acessa ele quem não quer. Por que as pessoas se perdem? Porque elas não compreendem que o que governa é o mundo espiritual. Lembra que eu falei que nós habita no físico em 3 dimensões? Você já sabe disso. Cada dimensão governa a outra dimensão, é governada por outra. Um exemplo, a primeira dimensão é governada pela segunda, a segunda é governada pela terceira, e a terceira, que é esse mundo inteiro que a gente habita, é governada pela quarta dimensão, ou seja, o mundo espiritual. E você tem legalidade para acessar a realidade espiritual. Vocês compreenderam? Êxodo 32, olha o que está escrito. Verso 7. Só estamos falando de Moisés hoje aqui. Olha o que está escrito. Então disse o Senhor a Moisés: vai e desce. Moisés estava no alto monte. Esse gostava de monte, hein? O apóstolo fala aqui que os amigos dele chegavam perto dele, né? Hoje ele não está aqui. Mas presta atenção. Quem já ouviu ele falando? Nossa, meus amigos chegavam perto de mim. O que os amigos dele falavam para ele? Cara, você só fica cheirando monte. Você cheira monte, seu carro cheira monte. Imagine Moisés, igreja. Não, nós só leu 2 aqui, que ele não descia de lá. Imagine o povo chegando perto de Moisés. Cara, você cheira monte. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo
que fizeste subir do Egito, se tem corrompido. 8. E depressa se tem desviado do caminho que eu lhes tinha ordenado. Fizeram para si bezerro de fundição, e perante eles se inclinaram e sacrificaram, e disseram: estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Que ignorância, né? O povo viu que foi Deus que tirou eles do Egito. Deus cuidou deles no deserto. E aí Moisés demora um pouquinho a mais no monte, o povo faz um bezerro de ouro e começa a adorar e declara ainda: este é o seu... Igreja, imagine eles olhando para aquele bezerro e falando: este é o nosso Deus, que nos tirou do... Olha o perigo. Mas o que começou a acontecer? Você viu que Deus está falando: Moisés, desce lá que o seu povo, olha a continuação. 9. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto a este povo, e eis que é povo obstinado. 10. Agora pois, deixa-me que o meu furor se acenda contra eles. Igreja, Deus está pedindo: Moisés, deixa que o meu furor se acenda contra eles. Será que Moisés tinha intimidade com Deus? Fala assim: um intercessor move o coração de Deus. O que aconteceu contra eles? E os consuma, e eu farei de ti uma grande Olha a promessa que Deus fez para Moisés: desde que meu furor se acenda contra eles, você fique em paz, que eu vou fazer de ti uma grande nação. Vocês acham que Moisés aceitou? Você acha que Moisés aceitou, igreja? O que aconteceu? Porém Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: ó Senhor, porque se acende o teu furor contra o teu povo, que tu tiraste do Egito com grande força e com forte mão? Olha, parece que um fica jogando pro outro. Deus falou: o seu povo. Moisés estava: é o seu povo. Hã? É igual as mães aí: ó Senhor, o teu filho. Opa, filho é seu. Sim ou não, igreja? Olha a continuação. 12. Porque hão de falar os egípcios, dizendo: para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-lo da face da terra. Olha o que Moisés está falando para Deus, igreja, todo-poderoso, Criador do céu e da terra: torna-te da tua ira e do teu furor, e te Deixe mal contra o teu... O que Moisés está falando para Deus, igreja? Se arrepende, se converte, aceita. Ai, meu Deus! Se vocês entenderem a intimidade de um homem de Deus, igreja, com seu Pai Celestial. Está compreendendo? Tem como você imaginar essa conversa aqui? Moisés está falando para Deus: se arrepende. Se arrepender não é do pecado, Deus não peca. Se arrepender é ser humilde e voltar atrás. Não é igual eu e você: ah, se arrepende, você tá... Não é isso. Deus não tem pecado, Ele é santo. Mas Deus, Moisés está falando: Deus, se arrepende, seja humilde e volta atrás. Não faz mal contra o seu povo. Olha a humildade de Deus, igreja. E sabe qual que é o pior? Que a gente vai ler olha a continuação 13. Qual que é o pior? Olha o que Moisés disse: lembra-te de Abraão, de Isaac e de Israel. Israel ali é Jacó, teus servos, aos quais por ti mesmo tem jurado. Ó, presta atenção aqui, igreja. Presta atenção aqui. Presta atenção aqui. Presta atenção aqui, igreja. Olha aqui. Disseste: multiplicarei a vossa semente. Presta atenção aqui, igreja. Presta atenção aqui. Presta atenção aqui. Amém? A luta é... Ó, tô acabando de falar. Não, pode ficar todo mundo sentado. Já foram lá. Pode ficar sentado. Presta atenção aqui. A gente tá acabando de falar da realidade o que aqui? Tá vendo? Vocês acabou de declarar que crer na realidade espiritual acontece um ato espiritual. Vocês ficam com medo? Cadê alguém se levantando e estendendo a mão, falando: estende a mão, igreja, vamos interceder agora. Levanta suas mãos. Sobe aí, Vini, sobe. Pai, em nome de Jesus, todo espírito das trevas, em nome de Jesus Cristo, sabemos que não é pessoas, não é seres humanos, mas agora intercedemos agora em nome de Jesus, que todo espírito das trevas seja repreendido desse ambiente, desse lugar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
nome de Jesus. Sabe quando você sabe que você está no Espírito mesmo? É quando você é forte por dentro. Vocês têm medo? Acabei de falar, vocês não creem que tem anjo aqui não? Acampada ao redor, se movimentando ao nosso favor? Não. Igreja, nós não somos carnais. As armas da nossa milícia, da nossa guerra, são espirituais. Quem crê nisso? Por isso que as pessoas aí fora padecem, que elas lutam na força do braço. É no espírito a luta. Tá vendo? Tô acabando de ministrar aqui e vocês pensam que eu tô brincando. Não, meu Deus. Sabe o que acontecia? Jesus estava falando com uma dimensão espiritual. Sabe o que começou a acontecer? As tempestades começaram a vir afrontar. Você acha que era uma tempestade humana ali, normal? Jesus olhou e repreendeu, a Bíblia diz. Ele repreendeu. Ele não falou, ele repreendeu. Você está conseguindo compreender? A Bíblia diz, não sou eu que digo, maior é o que está É nessa hora que você vê se você anda por fé ou por vista. Se você age com os meios naturais, humanos, e deixa ser levado por aquilo que você está vendo, ou você anda no Espírito. E não para de chegar a pessoa. Mas vocês pensam que você está brigando no físico. Sabe por quê? Muitos cristãos perdem as batalhas muitas das vezes. Não é porque Deus não deu vitória, é porque eles não aprenderam a lutar. Não aprendeu a lutar, não aprendeu a fazer as coisas acontecer aqui nesse... Igreja, eu vou falar de novo, isso vai ficar carimbado. Essa dimensão natural é governada pela dimensão espiritual. Quem está no Espírito aqui? Nós estamos todos no Espírito aqui, igreja. E detalhe, e tem uns seres com a gente, espirituais. Fala para a pessoa que está do seu lado, fala assim, é no Espírito. Fala assim, não é na força do seu braço, não. Fala assim, é no Espírito que a vitória vem. É no Espírito, igreja. E detalhe, você sabia que eu me alegro? Meu Senhor. Ai, meu Deus. Nós vai subir para essa dimensão. Eu me alegro. Igreja, quando tem alguma manifestação aqui do outro Espírito, é porque a vitória já foi dada. É porque Moisés igreja, eu não sei vocês, mas eu vou falar para vocês aqui no Espírito, viu? Nessa noite aqui tem intercessores de pé em prol da sua vida. E a vitória, Amaleque não vai prevalecer. Kambara, Stúbia, Kambaro, Kambayesu, Santia. Presta atenção aqui, igreja, vamos continuar. Olha aqui, lembra-te de Abraão, de Isaac e de Israel, ou Jacó, os teus servos. Tem jurado e lhes disseste: multiplicarei a vossa semente como as estrelas do... Quem lembra a promessa que Deus fez a Abraão? Abraão, sai da tua tenda, olha para o alto, contas isso. Aí ele começou a contar: 1 filho, 2 filhos, 3, perdeu a conta. Fala assim, a promessa de Deus é grande na minha vida. Não tem como você contar, igreja. Você pode tentar imaginar, mas você não vai conseguir. Está compreendendo? Abraão começou a olhar e ver como aquelas estrelas, como se fossem os seus descendentes. Aí aqui na frente, Moisés está lembrando a Deus. Você lembra da promessa que você fez para Abraão? Você lembra da promessa que você fez? As estrelas do céu, e darei a vossa semente toda esta terra, de quem tenho dito, para que possuam por herança eterna. 14.
Então, igreja, esse versículo aqui. Quem conhece o Pai Celestial aqui? Tem pessoa que pensa que o nosso Pai Celestial é aquele velhinho, né? Quem já imaginou aí? Aquele velhinho de bengala que está lá no... Hã? Olha aí, igreja. Quem é o nosso Pai Celestial? Olha o coração do nosso Pai Celestial. Moisés falou, se arrependa. O que ele fez? Então, o Senhor fez o que, igreja? Moisés estava na seita e Jesus se converte, Senhor. Olha, você lembra que eu falei. Então o Senhor se arrependeu do mal que dissera que havia de fazer ao seu. Moisés intercedeu mais uma. E o que aconteceu? O povo recebeu O que você está recebendo aqui nessa noite? Vitórias, igreja. Abre a sua Bíblia em Atos. Tá gravando, né? Segura. Pode deixar gravando. É que você está de costa. Se vocês verem o que eu vi aqui. Aí tem pessoa que fica lá. Vamos brigar. Vamos receber a bênção. Aí fica. Vocês estão de costa. Só os obreiros, os dois da porta lá, viu? Igreja, no nome de Jesus. Sobe um pouco, viu? No nome de Jesus Cristo. Vamos andar em espírito. A Bíblia sempre faz separação, igreja, de pessoas carnais e pessoas espirituais. A Bíblia diz que as pessoas pagãs, elas buscam as demais coisas em primeiro lugar. As pessoas espirituais que nasceram de novo buscam o reino de Deus e a sua justiça. Vamos andar no Espírito. A Bíblia diz que todos que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Vocês já cansaram de ouvir aqui? É todo mundo que é filho de Deus? A Bíblia diz que tem os filhos da ira aí do lado de fora. Os filhos da desobediência. O diabo, igreja, ele tenta imitar Deus em todo tempo. Sabia que ele também quer ser pai? Só existe um Pai Celestial, igreja. O seu espírito, ele não reconhece outro Abba Pai. O seu espírito não reconhece outro Pai. Só tem um Pai, que é o Pai verdadeiro, o Pai Celestial. Vamos andar no Espírito. Se você andar no Espírito, igreja, a realidade aqui, ó, essa realidade que você vê aqui, ela não te intimida mais. Porque você acha que Davi, tão pequenininho em estatura, jovenzinho, matou um gigante, sem ter medo? A Bíblia diz que os outros estavam tudo apavorados com medo. Davi, jovenzinho, mata um gigante com uma pedrinha. Sabe por quê, igreja? Porque ele cria em Deus. Ele cria na palavra de Deus. Aí eu te pergunto, se você andar no Espírito, me fala qual gigante vai prevalecer contra você. Maior é o que está com você, igreja, de verdade. E o que está comigo. Amém? Abre em Atos. Atos capítulo 12. As outras religiões podem ter um Deus, mas só nós tem um Pai, igreja. Só nós tem o Abba, Pai. Pai Celestial, o Pai amoroso, o Pai fiel, o Pai bondoso, misericordioso, benigno. Acharam Atos capítulo 12? Verso 1. Igreja, presta atenção no poder da intercessão. Nós lemos os versículos agora no Antigo Testamento. Agora nós vamos ler 2 no Novo Testamento. Olha isso daqui, igreja.
Bíblia de vocês tem título? Quero que vocês leiam o título. Está escrito o quê? Entendi nada, meu Deus. Tá falando língua estranha, não entendi nada, igreja. Qual que é? Levanta um aí, fala. Qual que é? O que está escrito no título? Manda matar Tiago. Pedro, Herodes manda matar Tiago. Pedro é livre da prisão. A morte de Herodes. Olha aí, igreja. Herodes mandou matar quem? Ó, e não para de chegar a pessoa. Herodes mandou matar quem? Tiago era discípulo de quem? De Jesus, sim ou não? Sim ou não? Mas Pedro foi o quê? Vocês vão conseguir entender que Tiago morreu porque não teve o que eu e você tá ouvindo aqui hoje nessa noite. Fala assim, intercessão. Olha o que aconteceu. Porque aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns daí para fazer o quê? Brincar com eles? Para fazer o quê? Brincar com eles? Os maltratar. 2. E matou a espada Tiago, irmão de Ju. Olha aí, vamos continuar. Calma aí, não se atemorize não. Olha a continuação. 3. E vendo que isso agradara aos judeus, olha o que Herodes fez. Ele matou Tiago e viu que isso agradou o povo judeu. Ele continuou, ele falou, oxe, já que agradou eu vou continuar. Ó, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. 4. E havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldados. Olha o tanto de soldado que tinha, para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da... Então Herodes matou um discípulo de Cristo. O outro, que era Pedro, ele mandou prender. Olha a continuação. 5. Ai, igreja. Oh, meu Deus. Pedro, pois, era guardado na prisão. Mas glória a Deus. Mas a igreja fazia contínua oração por... Então Herodes mandou matar Tiago, prender agora Pedro. Aí ajuntou um povo. Eu creio que é esse povo aqui hoje. O que o povo começou a fazer? Começou a interceder? Começou a orar. O que aconteceu, pastor? Lembra as 2 dimensões que eu estou falando aqui para vocês? Na dimensão física, Pedro estava preso. E a igreja começou a orar, interceder por ele. Lembra que eu falei que a intercessão move aqui? Sim ou não? 6. E quando Herodes estava para a fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardava diante da porta, guardavam a prisão. 7. Ah, meu Deus. E eis que sobreveio, igreja. Sobreveio quem? Eis que sobreveio quem? O anjo do Senhor. Resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as algemas, as cadeias. Por causa do que, igreja, aconteceu isso? Um morreu porque não teve intercessão. O outro foi liberto da cadeia. Quem se movimentou? Quem se movimentou? Ora aí, Vini. Ora aí no microfone. Faz de conta que você está orando. Ora em línguas. Quem está se movimentando? Ó, você não está vendo nada aqui, ó, na dimensão física. Mas quem está se movendo? Ah, vocês não estão pegando. Quem está se movendo, igreja? Quando você está aqui. Quem está se movendo? Na dimensão física você vai ficar assim. Na
Na terceira dimensão você vai ficar, o que está acontecendo? Igreja, eu tô falando rasgado pra vocês aqui. Essa dimensão tá aberta hoje aqui. Vai ter anjos subindo e descendo hoje aqui. Vai ter anjos livrando aqui filhos de pessoas, amigos de pessoas. Vai ter anjos aqui incendiando pessoas por causa da intercessão, igreja. A nossa intercessão, igreja, movimenta a realidade espiritual. Ele anda canana sorianta lamaie. Eu tô com desejo de interceder. Tô com vontade de interceder por causa da palavra. Mas calma. Você tá conseguindo compreender, igreja? Então Pedro lá bem sossegado, dormindo. E tinha um povo que se chama o quê? Que se chama igreja. Aí tem pessoas presas hoje nesse mundo, pelo príncipe desse mundo. Tem pessoas cegas nesse mundo hoje. Mas tem um povo ainda sobre essa terra que se chama igreja de Deus. Que a gente não para de interceder enquanto as pessoas não são salvas, enquanto as pessoas não são libertas, enquanto as pessoas não são curadas, restauradas. Está conseguindo compreender? A gente não vai parar de interceder. A intercessão vai só aumentar dia, noite e dia. Está compreendendo? Igreja, Deus opera, Deus se manifesta através da nossa intercessão. Como assim, pastor? Tiago morreu. A Bíblia não declara que alguém intercedeu por Tiago, mas com Pedro foi diferente. A Bíblia declara que a igreja se levantou em intercessão. O que vocês acabou de fazer aqui? O que vocês acabou de fazer aqui? Eu vi. Vocês não viram? Eu vi. Igreja, se vocês não veem com seus olhos, na dimensão física, o que eu estou tentando te mostrar no Espírito, você nunca mais vai ver hoje aqui. Igreja, o que eu acabei de falar, que ministrar para vocês, acabou de acontecer. Aí eu te falo, a intercessão tem poder, sim ou não? A intercessão mexe ou não mexe? Olha a continuação 8. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança-te às costas a tua e segue-me. Eu creio que tem um manto hoje aqui, igreja, uma capa de intercessão, viu? Se você orava 3, 4, você vai orar mais, você vai interceder mais. Olha a continuação 9. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma Igreja, o anjo se materializou no físico. Pedro achou que ele estava vendo uma visão espiritual. Não, o anjo manifestou no físico. Levou ele embora, livrou da cadeia, quebrou as algemas. E Pedro pensava que ele estava tendo uma continuação 10. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma, e tendo saído, percorreu uma rua, e logo o anjo apartou-se. O anjo saiu dele. Olha a continuação. E Pedro, tornando a si, diz: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus espera. O que o povo estava esperando? O que o povo estava esperando? Aí Pedro caiu em si e falou: meu Deus, nem que eu fui livre. Aí depois, eu não vou ler para não tomar muito tempo, Pedro vai até a casa onde estavam os intercessores. Bateu na porta. Aí uma menina vai atender. A Bíblia diz que essa menina ouviu a voz de... Quando ela foi atender, ela ouviu a voz de Pedro. Ela voltou, ela falou: meu, Pedro tá aí fora, cara. É real esse negócio aí mesmo de interceder. Pedro tá aí. Vamos continuar. 12. E considerando ele nisso,
foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e faziam o que, igreja? Então a igreja estava lá, Randis, Torian, Dele, Hanás, orando, intercedendo. Estava lá orando. E o mundo espiritual já tinha acontecido, já tinha se manifestado no físico. Pedro já foi livre. Olha a continuação, 14, 13, aí mesmo, volta. E batendo Pedro a porta do pátio, uma menina chamada Rod saiu a escutar. Então ele estava lá orando. Olha o poder da intercessão, cara. 14. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta. Ele falou, não é possível não, nós está acabando de orar, o que aconteceu? Mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava na onde? Aí imagine você está lá, isso aconteceu. Manifestou aqui na dimensão física. Mas por que manifestou aqui no físico? Porque eles já tinham recebido vitória na onde? No Espírito. Por que Pedro apareceu? Na dimensão física. Por que Pedro foi liberto? Porque ele estava intercedendo e a vitória já tinha sido dada no ex. Você viu o que governa, igreja? 15. E disseram-lhe, está fora de... O povo não conseguiu acreditar. Eles falaram para a menina, meu, você está fora de ti. O que você está falando aí? Mas ela afirmava que assim era. E dizia, é o seu? Olha a realidade do povo. O povo pensou, não, é o anjo de Pedro. Não é Pedro. Acho que você está ouvindo alguma coisa aí. Não é o anjo. É o anjo de Pedro que está aí na porta. Eles tinham muita intimidade com a realidade espiritual. Abraão, ele recebeu quem na casa dele? Para almoçar lá, tomar um cafezinho com ele. Quem Abraão recebeu, igreja? Recebeu quem? De vez em quando aparece. Eu não posso nem falar isso daqui. Abraão lá bem sossegado, almoço. Já pensou, igreja, que visita? Você lá preparando um banquete, aí chega 3 seres celestiais. Opa, Abraão, opa, boa tarde, como que você tá? Hã? Quem já almoçou aí? Vou ocultar isso daqui, igreja. Olha o Thales, ele tá dando risada. Vou ocultar isso daqui. Isso daqui por que eu tô falando dessa realidade para vocês? Porque isso daqui deve estar perto de nós. A gente é ser espiritual também. Está conseguindo compreender? Pastor, você está endeusando os anjos? Não. Mas eu não posso negar que eles são reais. A nossa intimidade, o nosso relacionamento é com Jesus e com o Espírito, com a palavra. Mas, igreja, se você não entender que esses seres se movimentam e é real, quando eles se manifestar, você vai ficar com medo. Você vai querer correr. Fala assim, a realidade espiritual é simples. É simples. É sobrenatural, mas é simples. Amém? Quem já passou por experiência assim, que você está orando lá no seu quarto, daqui a pouco começa a vir um fogo em você, daqui a pouco aquele fogo começa a aumentar, você fala, meu Deus, não vou orar não, estou com medo. Cadê os corajosos? Quem já passou por isso? Eita, gente, levanta a mão aí, igreja. Por que você ficou com medo? É ali que você estava acessando, igreja. É ali que você estava entrando. Por que eu falo isso? Porque eu já passei muitas das vezes. Orando, daqui a pouco o ombro começa a tremer. Aquele fogo vem. Suado, pingando. Você fala, meu Deus, o que é isso? Fala assim, é a realidade do sobrenatural. Mas é simples. Você está conseguindo compreender? É simples. Aí você levanta com medo, você fala, meu Deus, já orei. Mas você sabe que lá dentro de você estava com medo. Você fala, meu Deus, será que aconteceu o quê? Hã? Fala assim, eu não posso ter medo do Espírito Santo. Por quê, pastor? Porque é Ele. Esse fogo que você estava sentindo, é Ele. Esse calor que você estava sentindo, é Ele. Olha a continuação, igreja, 16. Mas Pedro perseverava em Pedro teve que insistir. Abre aqui, sou eu. Não é meu anjo não, é eu mesmo. Vocês não estão orando aí não por mim? Hã?
Porque surpreende, igreja. Quando você está intercedendo e você vê a situação sendo resolvida, sim ou não? Quem já passou? Eu perguntei no começo aqui. Você intercede por alguma causa, de repente aquilo acontece. Aquilo te fica maravilhado. Por causa da intercessão. E quando abriram, viram-no e se espantaram. Ficaram atemorizados. Falou, meu Deus, não é que isso funciona? Fala para a pessoa que está do seu lado assim, fala assim, você viu que a intercessão funciona? Você viu? Você viu que funciona? Você viu o que acontece? Você viu que quando você acessa a realidade da fé, que é a realidade da quarta dimensão do mundo espiritual, acontece no mundo físico? Você viu? Você viu que por isso que a gente profetiza aqui, ó, seja curado, seja livre, receba a graça no seu espírito. A realidade acontece, porque as nossas palavras que vocês estão ouvindo está te transmitindo uma realidade espiritual. E Jesus disse assim: as minhas palavras são espírito e vida. As palavras que vocês estão ouvindo aqui nessa noite são espírito. Por que você acha que o demônio, quando se manifesta em alguém, como que ele sai, igreja? Como faz para ele sair? Palavras. Porque as palavras naquele exato momento se tornam o quê? Espírito. E a palavra que é espírito repreende o outro As palavras são espírito. É João 6,63. Confirma para mim, Deus. João, Evangelho de João 6,63. As palavras são espírito. Por isso que você ouve aqui, essas palavras têm o que, igreja? Poder. Ó, o Espírito Santo está aqui agora. Ele também é invisível. Mas quando você crê nas palavras que você está ouvindo, esse ser invisível se move. É isso? Pode colocar aqui. Olha aqui, igreja. O Espírito é que vivifica o quê? É o que vivifica, igreja. Calma. Ó, a carne para nada. Por que você acha que você pega essa palavra aqui? Ela é o quê? Realidade física. Isso daqui é um livro. Mas quando você começa a meditar nela, no Espírito, essas palavras que está escrita aqui se torna vida no seu Espírito. Um exemplo, você leu aqui, e Jesus curou. Quando você recebe isso no seu Espírito, você é curado. Está conseguindo compreender? Essas palavras são uma realidade física. Ó, isso daqui é um livro, estou segurando aqui. Mas quando você começa a meditar no Espírito, isso daqui se torna espiritual. As palavras daqui começam a saltar para dentro de você. Você começa a receber a realidade da paz e o poder da palavra. Está conseguindo compreender? Sim ou não? Olha aí a continuação. As palavras que eu vos disse são o quê? Espírito. Quem traz enfermidade para uma pessoa? O Espírito. Por isso que através das palavras, o Espírito Santo também leva o que para a pessoa? Saúde. Olha a importância de você crer na palavra. Olha a importância de você receber a palavra com humildade. Olha a importância. Igreja, antes quando eu subia para ministrar aqui, eu ficava preocupado com o povo. O Espírito Santo me ensinou, falou: não, filho, o seu papel é só ministrar. A boa terra que tiver lá, eu vou fazer. Lembra que Jesus falou? O semeador saiu a semear. O que ele semeou? A palavra. A palavra. Vou ilustrar aqui para vocês o poder que há na palavra quando você crê, quando você recebe no seu espírito. Olha, igreja, você está ouvindo aí o que agora? Palavras. Mas o Espírito Santo está aqui e ele se manifesta através dessas palavras. Essas palavras te dão vida, saúde. Essas palavras te prosperam. Essas palavras abrem a porta na sua vida. Essas palavras mudam o seu entendimento, mudam o seu coração, seus pensamentos. Essas palavras te dão vigor, ânimo. Está conseguindo compreender? Porque essas palavras são o quê? Espírito. Quem crê nisso, igreja? Elas são espírito e vida. Um exemplo, você lê aqui, e Jesus é o príncipe da paz. Quando você crê, essas palavras são espírito. De repente você recebe a paz.
Que as palavras se tornou vida para você. Está conseguindo compreender, igreja? Sim ou não? A palavra que você vai ouvir aqui hoje, ela te prospera no dia de amanhã. Está conseguindo compreender, igreja? Ela te abençoa. Eu sinto isso no meu espírito. Essa igreja aqui, igreja, não somente aqui, mas a igreja em si vai ser levantada no espírito de intercessão, igreja, por esses dias. Você vai ver, igreja, nosso espírito. Você vai estar dormindo, o Espírito Santo vai falar: levanta, ora, interceda. Você vai estar lavando a louça, você vai estar intercedendo por alguém. Você vai estar andando, trabalhando, você vai estar intercedendo pelas pessoas. O espírito de intercessão está vindo sobre essa igreja nessa noite. Feche teus olhos agora, igreja. Feche teus olhos agora nessa noite. Feche teus olhos, feche os teus olhos. Se coloque de pé, igreja, feche teus olhos. Se coloque de pé, feche teus olhos. Eu vou interceder daqui por vocês e vocês abram sua boca. Pastor, é o culto de ser cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo te enche quando você começa a abrir a sua boca. Quando você ora em outras línguas. Quando você começa a cantar salmos, cânticos espirituais. Subia. Sim, vai vir uma unção aqui agora. Sim, começa a orar agora. Os obreiros começam a orar, começam a interceder. Vamos cumprir agora a palavra que você acabou de ouvir. Quando Moisés levantava o cajado do monte, o povo recebia a vitória lá embaixo. Sim, eu vou levantar o cajado aqui agora com palavras e vocês vão receber vitória. Sim, ore agora no seu espírito. Oh, Espírito de Deus. Vai em nome de Jesus. Se mova aqui, Espírito de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Comece a receber agora do Espírito de Deus. Comece a ser cheio agora do Espírito de Deus. O Espírito de Deus incendeia o seu espírito agora. Ele toca os seus lábios agora. Sim, começa a orar línguas de fogo agora. Quando você começa a orar em línguas, você está se enchendo do Espírito, edificando o seu espírito. Comece a acessar a realidade agora do mundo espiritual. Vai vir profecia sobre vocês agora. Você vai começar a sentir inspiração para profetizar. Para profetizar para os seus filhos. Para profetizar na sua casa, no seu esposo, no seu serviço. Você vai profetizar para as nações agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que você receba o fogo do Espírito. Seja cheio do Espírito em nome de Jesus. Mais. Oh, recaparacataramas. Receba. Em nome de Jesus.
Levante suas duas mãos para o alto agora, igreja. Oh, vai descer uma unção fresquinha agora do alto do céu sobre você. Oh, nome de Jesus. Comece a receber agora. Oh, rakataramas. Receba. Anda na subi, anda na anda na anda na anda na anda na subi, anda na subi. Vou contar até 3, igreja, e vocês vão começar a receber uma unção fresca do céu. Fresca, fresca. Em nome de Jesus. Receba isso no seu espírito. Decasto recambiando na Yesu. Sim. 2. Show cambia. 3. Receba. 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 Receba no seu espírito. Mais. Receba. Fogo de Deus. Receba. Em nome de Jesus. Receba fogo. Fogo agora em nome de Jesus. Mais. Touch. Toque agora em nome de Jesus. Mais. Em nome de Jesus. Mais. Você que crê, receba no seu espírito. Mais. Mais. Seja cheio. Alabasturianda lamas. Oh, receba mais. Oh, baroca, nome de Jesus. Em nome de Jesus. Dilorocambia randes tubia. Riquiam bandanaie. Tem um manto aqui sobre essa igreja hoje. Eu creio no Espírito. Você vai interceder, você vai orar, o seu espírito vai ferver por Deus. Você vai ver a resposta da sua intercessão. Você vai ver a resposta da sua intercessão. Rakataramas, Bieterian Balamas, Shekataramas.
descansa. Sim, 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 sim. Eu creio, Jesus. Você faz. Está recebendo graça de Deus agora. Deus está curando pessoas através da sua oração. Deus está libertando pessoas em prol da sua oração. Sim. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Holy capas. Os obreiros que são intercessores dessa obra, vocês estão recebendo graça de Deus nessa noite. Vocês na nave da igreja que intercede, vocês estão recebendo graça de Deus nessa noite. Calabaço. Noésia, levanta as duas mãos pro alto, filha. Você está recebendo graça de Deus nessa noite. Segura ela, fica lá. Em nome de Jesus. Você está recebendo graça de Deus nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o Espírito de Deus enche o seu espírito. Em nome de Jesus. Mais. Toque em nome de Jesus. Rakia pastubia. Ele anda lá bastuki antaramayesu. Alagastubia denene mastubia anda lá bastu. Decaparacatalabasso. Heliandalamasso, orientalamayesso, que teriam palamasso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Calamasso. Pessoas vão começar a ser tocadas para orar por pessoas, interceder por pessoas específicas. Deus vai levantar vocês como intercessores em prol de pessoas específicas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nome de Jesus. Nome de Jesus. Levante a mão, Wanda, levante suas mãos, Wanda. Em nome de Jesus. Aquele irmão que está no meio da igreja, levante suas mãos, Wanda. Você, levante suas mãos. Isso, feche seus olhos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toque em nome de Jesus. Em nome
Jesus. Vocês recebam graça de Deus em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba mais graça, Wanda, do Espírito de Deus agora, em nome de Jesus. Mais. Touch. Em nome de Jesus. O irmão que está no meio da igreja, que você receba o toque do Espírito Santo de Deus ainda mais forte. Ele vai te levar para momentos de comunhão e intimidade com Ele. Em nome de Jesus. Toque agora em nome de Jesus. E você seja cheio agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Espírito está te levando para mais comunhão, filho. Mais. Você está recebendo mais comunhão da parte do Espírito de Deus. Wanda, você vai sentir de orar por pessoas específicas por esses dias. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Os obreiros vão interceder como nunca antes. Tem uma unção fresca na vida dos obreiros para intercessão. Vocês vão interceder de forma profética em nome de Jesus, em adoração, sim, em profecia em nome de Jesus. E vocês vão ver os resultados em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Te amamos, Senhor, te adoramos em espírito, amamos a Ti, Senhor, amamos a Ti, Senhor Jesus, o nosso amado, o nosso amigo, Príncipe da paz, amoroso Deus Pai, o conselheiro. Derramamos o nosso vaso a Ti, com coração quebrantado e contrito. Quem resistirá? Ele não resiste. Ele desce todos os dias pra te encontrar. E anda lá amanhã. É o ambiente da glória do Pai Celestial. É no jardim, no jardim. E anda lá amanhã. Jesus. Levante suas mãos agora, igreja, pro alto, pra gente encerrar. Agora apresenta a vida de alguém específico. Eu creio que o Espírito Santo vai te fazer você ver a resposta da sua intercessão aqui agora. Eu também vou apresentar alguém daqui. Apresente uma pessoa específica nessa noite, para você provar do Espírito de Deus. Apresente alguém. Pai, em nome de Jesus, Teu Espírito me impulsiona a orar pela vida da Jamília agora, Senhor, a membra do ministério. Que Teu Espírito visite ela agora, Senhor, e
que todas as cadeias sejam quebradas, Senhor. Envia os teus anjos a favor da tua filha, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Apresentamos também a vida do apóstolo, da família dele, onde ele estiver agora, Senhor. Que a tua potente mão, a tua graça os visite, os proteja, os revista, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Ore agora por alguém em nome de Jesus. Oh, em nome de Jesus, oh Pai. Em nome de Jesus. Chamamos a existência do teu reino sobre essa terra, Senhor. Sobre as nações, no nome de Jesus. Somente você que crê, igreja, e concorda com essa intercessão, aplaude Jesus, amém. Aplaude Jesus bem alto, porque Ele merece. Pode acender. Acende as luzes, amém. Estão todos bem?